Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a crise em relação aos custos de produção para a avicultura lá no Rio Grande do Sul. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre o que está acontecendo e quais as medidas que vão ser tomadas é o presidente executivo da Asgav, o José Eduardo dos Santos. Seja muito bem-vindo, José Eduardo. Obrigado, Letícia, e mais uma vez é um prazer poder estar aqui participando do Agronotícias, né, poder divulgar aí, né, do AgroLink, né, poder divulgar aí a situação que nós estamos passando aqui ultimamente. José Eduardo, a gente vem noticiando, né, semana após semana aqui no Notícias Agrícolas, não só na questão da avicultura, também na suinocultura, né, que a questão de milho e farelo de soja, os preços estão em patamares muito altos, a gente vê que a proteína animal em si, as altas, né, os movimentos de preço não acompanham, né, esses patamares da alimentação dos animais. E qual que está sendo a realidade aí no Rio Grande do Sul? Bom, nós estamos observando esse cenário já desde o ano passado, né? Meados do ano passado, né, quando começou essa evolução com certa intensidade, né, do aumento do preço dos grãos, né, ultrapassando aí qualquer barreira prevista anteriormente, né? Então, com isso, o que aconteceu? Nosso setor que produz alimento em larga escala e já trabalha com margens apertadíssimas, tanto para a produção de carne de frango, quanto para a produção de ovos, para atender a população, né, nós sentimos o impacto disso aí diretamente, né? Porém, até o final do ano passado, nós tínhamos aí indústrias de pequeno, médio e grande porte, né, que tinham já entrado na sistemática da compra futura de grãos, então suportaram ainda, né, algumas dessas indústrias até o final do ano passado com milho já comprado anteriormente. Porém, agora, né, janeiro, fevereiro, como a situação não voltou a um ponto de equilíbrio, a patamares mais realistas, né, em relação, né, ao que vínhamos trabalhando nos últimos anos, e veja bem, não queremos que o milho seja a preços que não dê condições para o produtor de grãos se capitalizar, né, nós sentimos esse impacto agora, né, e estamos com sérios problemas para manter a nossa produção, né, evitando, né, essa distorção toda no nosso fluxo produtivo, que é poder produzir, poder arcar com o custo de produção, né, e atender os demais compromissos que o setor tem. E com tudo isso que nós estamos observando, né, nós já vimos lá em novembro e dezembro, né, com algumas indústrias e produtores sinalizando, né, que teriam que reduzir em torno de 10% a produção já para evitar situações piores, mas sempre com a expectativa que numa virada de ano, né, com uma expectativa de que as coisas iriam acontecer em relação à diminuição da pandemia com certa celeridade, né? Nada disso aconteceu, né, e os preços de grãos continuaram em patamares elevados. E os nossos produtos, né, não acompanharam e nem podem acompanhar, né, esses percentuais de aumento que tiveram aí o milho e o farelo de soja. Então, isso agora gerou um movimento muito preocupante, né, por parte do setor, né, quando nós recebemos aqui já na semana passada comunicados de indústria. Isso não é um movimento do setor, né, é consequências do que vem acontecendo. Então, as indústrias estão nos comunicando, né, que irão reduzir a produção. Umas vão reduzir 15%, as outras vão reduzir 20%, as outras vão reduzir, uma até comentou que vai reduzir 30%, e isso ali na frente nos preocupa mais ainda, porque é redução não só de produção, é redução de empregos, é redução de atividade rural, é redução de aquisição de outros insumos, como embalagens, né, plástico, papelão, diminuição de combustível, de transporte, né, isso tudo poderá gerar efeitos aí mais danosos aí para a nossa economia e os setores que estão envolvidos indiretamente com o setor. Mas nós não queremos isso, nós não estamos querendo buscar isso justamente para podermos aí capitalizar o nosso setor, não, né? Senão nós teríamos parado lá durante a pandemia, né, quando nós continuamos trabalhando, mesmo com as pressões dos órgãos que fiscalizam justamente o ambiente do trabalho, no sentido de manter a proteção dos colaboradores, nós continuamos lá
trabalhando, as indústrias investiram, e investiram pesado, só que no Rio Grande do Sul nós investimos mais de 50 milhões de reais nos procedimentos de prevenção, na aquisição de EPIs, né, uma série de adequações, transporte, para continuar atendendo a população, né, com alimentos acessíveis, que é a carne de frango e ovos. Porém, agora, né, e acompanhando ainda lá os fechamentos de mercados, né, de potenciais compradores dos nossos produtos, né, mas agora, né, nós estamos numa situação que requer o máximo cuidado. E há uma alternativa, e há uma solução. Né? Com os pedidos que nós encaminhamos em novembro, em dezembro do ano passado, encaminhamos agora em janeiro, né, ao Ministério da Agricultura, né, no sentido de adotarmos aí um plano de contingência, né, para aliviar essa pressão toda, né, que está recaindo sobre o setor. E são medidas que, para nós, são medidas temporárias, nós não queremos medidas eternas e tampouco nos beneficiarmos, né, mas sim dar condições de ultrapassar esse momento crítico, né, com medidas de contingenciamento temporárias que não vão descapitalizar o produtor de grãos e muito menos aqueles que comercializam os grãos dentro do país e para fora do país. Certo, José Eduardo, uma dessas medidas, né, que é solicitada pela Asgave, né, representando aí a cadeia produtiva de frangos de corte e de ovos aí no Rio Grande do Sul, é a retirada do PIS/COFINS para importar o milho dos Estados Unidos. Mas aí eu te faço uma pergunta, os Estados Unidos, eles conseguiriam, né, teria milho, né, para mandar para o Brasil, porque a gente vê também sempre destacando aqui no Notícias Agrícolas que a demanda pelo milho americano, também de outros países e principalmente da China, que também está indo atrás de milho, não só de soja, está muito grande. Teria esse abastecimento para cá? Veja bem, né, quando a gente fala do PIS/COFINS, não é somente milho dos Estados Unidos, ele pode ser de qualquer outro país que tenha condições de fornecer o milho para o Brasil. Dos Estados Unidos, nós queremos importar milho, né, de uma variedade que tem lá, que ainda não é plantada aqui no Brasil, né, então é isso que nós pedimos para a liberação de milho dos Estados Unidos, por isso que a gente tem que ter esse cuidado aí. E a questão do PIS/COFINS, ela vai atender mais aqueles produtores que não exportam, né, aqueles pequenos e médios produtores, né, e por um determinado período. E o milho importado dos Estados Unidos, sim, é uma questão mais técnica, uma questão mais de avaliação da variedade, da cultura desse grão, que ainda não está autorizada no Brasil, e nós precisamos de uma autorização, mesmo que temporária, né, deixando bem claro e assumindo o compromisso que esse grão é exclusivamente para a ração animal. E, José Eduardo, só para a gente conseguir mensurar, né? Você falou aí de uma redução que as próprias indústrias têm passado, né, para vocês aí da associação, entre 15% a 30% na produção de frango. Isso por mês daria quanto, mais ou menos, né? Quanto que é o abate mensal aí do Rio Grande do Sul, só para a gente ter uma ideia de quanto seria essa queda? Olha, nós abatemos em média aí, né, em tempos normais, digamos assim, né, quando estamos com fluxo equilibrado, com custo equilibrado, né, sem entraves, né, no mercado interno e mercado externo, o Rio Grande do Sul abate em torno de 68 milhões de aves aí por mês. Né, e com essa queda aí prevista, né, automaticamente vai cair aí na casa de quase 10 milhões de aves por mês. Né, isso é um impacto considerável. Isso é uma medida, né, digamos assim, inicial. Né? A gente sabe que é importante a gente manter a nossa produção, né, porque o nosso produto tem uma alta demanda no mercado interno, né, tem uma demanda considerável no mercado externo. Né? A gente não quer também desestruturar todo o histórico e o fluxo produtivo que o setor construiu até hoje. Mas justamente, né, eu volto a insistir porque tem que ficar bem claro isso, né, na cabeça do governante, né, na cabeça daqueles que estão aí curiosos com a situação, né, que nós estamos trabalhando com medidas temporárias de contingenciamento justamente para evitar, né, essa situação toda. Então, essa redução ela vai impactar, né, ela vai impactar, né, e vai fazer com que diminuam aí, né, as aquisições de grãos, né, as aquisições de, como eu citei ali anteriormente, de outros insumos, né? Mas nós queremos que isso seja temporário e se não precisar chegar a isso por mais um determinado período, né, que nós consigamos aí nos próximos dias ter um anúncio, né,
por parte do nosso Ministério da Agricultura, que realmente, né, seja consciente, né, e coloque numa balança que é melhor tratarmos agora de assuntos, de pontos de contingência, do que esperarmos, né, e as coisas iam acontecendo, né, e os entraves, né, e as consequências poderão ser mais danosas ainda do que a gente está prevendo. E, José Eduardo, essa redução, ela tem inicialmente um período para durar? As empresas falam, assim, por quanto tempo vão manter esse recuo na produção e com possibilidade de extensão, caso a situação não melhore? Não, é justamente o que eu coloquei antes, né? A gente tem que observar todo o fluxo produtivo, né? Né? A escala toda de criação, né? Das aves, são animais que nós estamos tratando de vidas de animais, então nós não simplesmente vamos parar hoje e já gerar o efeito amanhã. Esse efeito vai vir, né? Daqui a um mês, né? Então a gente vai ver já como vai ser o impacto daqui a um mês. Se a situação não se resolver, com certeza o setor vai continuar nesse ritmo gradativo, né, mês a mês, né? Ou aumentando essa redução, o que eu quero dizer é ampliando a redução, né, ou diminuindo ela gradativamente, né? Mas por isso é importante frisar, Letícia, que nós, né, estamos bem cientes, né, de que não é a melhor alternativa, né, que nós gostaríamos de tomar no sentido de simplesmente parar de produzir, né, e dar esse reflexo todo em outros setores da economia. Não é alternativa, né? Por isso eu volto a dizer que nossa situação ela está também condicionada, né, a medidas temporárias, medidas que infelizmente não dependem de nós, né, dependem do governo, né? E esse governo que nós ajudamos muito na balança comercial nos últimos anos, né, e não deixamos faltar alimentos durante a pandemia, né, e agora então a gente requer uma atenção especial aí por parte dos nossos governantes. Essa diminuição para frangos de corte, José Eduardo, ela viria no sentido de diminuir os alojamentos e também aí emendo a pergunta, né, para os ovos. Seria o descarte das poedeiras mais velhas ou também de poedeiras que ainda estão numa idade de boa produtividade? Quando a gente fala em reduzir produção, não há outra alternativa a não ser diminuir alojamento, né? Na situação do frango de corte e na situação da postura é o descarte, né? E também diminuir alojamento, também faz parte. E já vem acontecendo isso, né? De dezembro para cá, a gente já vem observando aí uma diminuição no alojamento de produção de ovos, né? No sentido aí de tentar adequar. Então, o setor de frango de corte é diminuir o alojamento de pintos de corte, né? De matrizes, né? Tudo isso, e isso gera um problema para nós, porque depois, para retomar isso aí, também vai levar um determinado período, né? Porque, como eu falei, nós estamos falando de ciclos de vida de animais, né, para a produção de proteína, não é simplesmente apertar um botão e parar de produzir, né? Então, é esses pontos que nós temos que estar bem atentos. São essas alternativas de reduzir a produção, né, e que a gente vai estar adotando aí, caso seja necessário, né, manter até por alguns meses. Sabe-se, né, que o mesmo preço do milho que o produtor de frango paga, do farelo de soja, o produtor de ovo também paga. E eu acho que os suínos e o leite também pagam, né? Então, assim, nós estamos aqui falando sobre o setor de avicultura, que é o setor que eu represento, né, frango de corte, ovos, mas a gente sabe que tem outros segmentos que ali também ou já estão, né, querendo aí algumas medidas de contingenciamento. Então, pessoal, o momento é de buscar um entendimento e algumas ações, efetividade nas ações, tá? E o que nos deixa assim com certa convicção de que um plano de contingência resolveria, né, porque é a sinalização que nós precisamos para acalmar o mercado, para dar condições de um planejamento de produção dentro de uma realidade, né, que venha a dar condições do setor ultrapassar esse momento crítico, né, e manter, sim, né, o incentivo ao produtor de grãos, de soja, né, que cresceu muito também graças ao nosso setor, e vice-versa, nós crescemos também graças ao produtor de milho, ao produtor de soja, né? Então, acho que nós precisamos agora buscar por uma questão temporária
e de evitar danos maiores, né, todos buscarem uma solução, né? Sem oportunismos, né, nós vamos reduzir a produção, mas isso não quer dizer que vai ter espaço aqui no mercado gaúcho para despejo de produtos de outros estados ou de outros, porque tem muitos estados também que estão na situação igual, né, que nós estamos passando aqui. Nós, talvez um pouquinho pior, por termos 2 estiagens seguidas, né, mas tem estados aí que estão numa situação pior. Então, é imprescindível aí um momento de muita reflexão e de ações efetivas aí para se garantir, né, que o setor ultrapasse esse momento e evite que perdure, né, essa questão toda da redução de produção. Isso é muito preocupante, né, porque, como eu disse, vai acabar, né, tendo problema de disponibilidade, de abastecimento, de manutenção de empregos, de atividade rural, né, isso acarreta em queda de divisas para estado, para municípios, né, e a gente não quer isso, a gente quer justamente, né, poder ter agora uma válvula de socorro e poder ali na frente continuar a nossa produção. Certo, José Eduardo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, obrigado, Letícia, e a gente está à disposição aí para poder passar outras informações e poder também estar comunicando aí o setor e aqueles que dependem aí do nosso setor aí, né, as informações de como nós vamos estar nos comportando aí em relação ao mercado daqui para frente. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da ASGAV, lá no Rio Grande do Sul, Associação dos Avicultores Gaúchos, né, trazendo para nós a realidade, a situação dramática que o setor está vivendo nesse momento, com os custos de produção em alta e o setor produtivo, tanto de aves de corte quanto de ovos, ameaçando reduzir a produção porque não está dando conta desses custos tão elevados. Para a gente ter uma ideia, saca de milho girando em torno de R$ 83 a R$ 85 reais, a saca de 60 quilos lá no Rio Grande do Sul, farelo de soja tonelada em torno de R$ 2.800, R$ 2.900 reais. Para a avicultura de corte, José Eduardo disse que isso já sinaliza um prejuízo em torno de R$ 1,20 até R$ 1,80 no quilo da ave resfriada. Para os ovos, segundo José Eduardo, isso praticamente está empatando, né, com o preço que os ovos estão sendo comercializados atualmente no Rio Grande do Sul. Então, há essa possibilidade na redução da produção, que isso são comunicados que as próprias indústrias lá do estado têm enviado à ASGAV, indústrias comunicando que podem reduzir em 15% a produção de aves de corte, até 30%, ou uma suspensão do funcionamento, né, com férias coletivas, enfim. Essas reduções, segundo o José Eduardo, o Rio Grande do Sul abate, em média, por mês, 68 milhões de aves. Então, essa redução entre 15% a 30%, seria uma queda entre 10 milhões até 20 milhões de aves abatidas por mês. E isso também não significa só o recuo na produção, também pode afetar a questão de empregos, redução de divisas dos estados e, inclusive, o consumo, né, desses insumos que são tão importantes para a atividade, que são milho e farelo de soja. O setor, né, representado pela ASGAV, pede ao governo federal, desde o final do ano passado, a retirada do PIS/COFINS na importação de milho e a liberação da importação do milho dos Estados Unidos, uma variedade de milho que haveria um comprometimento do setor da avicultura aqui brasileira de só ser utilizado para rações. É uma variedade que ainda não é liberada para entrada aqui no Brasil. Então, o setor aguarda essa devolutiva do governo federal para poder conceder essas alternativas, né, de forma temporária, em caráter temporário e emergencial, até que a situação se regularize. Caso contrário, essas reduções devem ou aumentar ou perdurar por mais tempo. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.